quais são os sonhos de Deus para você? Fiquei pensando quais são os sonhos de Deus para mim essa manhã. Por quê? Porque eu estava passeando com a cachorrinha e durante uma parte do percurso eu comecei a ouvir uma música assim, meio de fundo, e aí a gente passou na frente de uma casa, tinha um carro com as janelas abertas tocando uma música bem conhecida que fala dos sonhos de Deus, uma dessas, né? Tem algumas que falam desse assunto, desse tema, né? Mas é uma música mais antiga que fala: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Eu acho que você enquanto eu falava, você cantou com a mente, com certeza, porque é uma música bem conhecida. E aí eu fiquei pensando ao longo do caminho que tem outras músicas que também falam sobre isso, né? Tem uma música do Fernandinho, que eu acho que fala sobre isso também, que é uma música mais animada. Tem uma outra, eu não sei se é daquela turma do Preto no Branco, porque eu não conheço muito essas músicas em específico, então eu não lembro de cabeça, mas também me lembro de uma outra música também que fala sobre isso. Tem uma música do Nani Azevedo, acho também, mais antiga. Enfim, tem várias músicas que trazem essa temática dos sonhos de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso teologicamente, tá? Eu acho que eu gosto um pouco da ideia de trazer uma reflexão sobre as letras das músicas aqui pro canal, para a gente ter um pouquinho mais de clareza sobre as coisas que a gente canta à luz da palavra, porque é importante que o que a gente canta esteja alinhado às escrituras, esteja alinhado à teologia bíblica, né? Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, com frequência, essa ideia dos sonhos de Deus está alinhada ao texto de Isaías 55, versículos 8 e 9, né, que diz o seguinte, eu até trouxe aqui para dar uma lida. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais elevado que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu pulei, né? Porque assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, alguns letristas, alguns compositores trazem esses pensamentos como se fossem planos, como se fossem projetos, como se fossem sonhos, né? E aí, se você pensar no contexto de sonho, o que a gente entende como sendo um sonho, a gente tem o seguinte: eu sonho em ter uma casa própria, por exemplo. O que é esse sonho? É um desejo que eu tenho de alcançar esse objetivo. Eu tenho certeza que esse objetivo vai ser alcançado? Não, não tenho. Mas eu vou trabalhar e vou batalhar para alcançar esse objetivo. Então é isso que a gente considera, é isso que a gente entende como sonho. Eu tenho o sonho de ver a minha família frequentando a igreja. É um sonho mais nobre do que o de comprar casa, né? É possível? É possível. Você tem certeza que isso vai se realizar? Não. Você pode crer, você pode ter fé de que isso é possível, orar e trabalhar em função do sonho, mas você não tem certeza que esse sonho vai se realizar, por isso que ele é um sonho. Senão ele já seria um fato. Então o sonho, ele expressa alguma coisa que é um desejo seu, mas que não necessariamente você tem certeza que vai se realizar, embora você saiba, que você entenda que é possível realizar. Pensando nesse contexto, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus tem algum sonho? Pensando que o sonho é alguma coisa que você não tem certeza que vai se realizar, que você até acha que pode acontecer, mas que você tem que trabalhar para que aquilo se realize, mesmo sem ter a certeza de se vai acontecer ou não. Você acha que é possível um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra e que controla e coordena os eventos humanos, assim como o nosso Deus? Você acha que é possível que ele tenha algum tipo de sonho nesse sentido, de ter um desejo, de não ter certeza se vai acontecer? E eu não estou nem perguntando no sentido de Deus conhece toda a história desde a fundação do mundo, mas a minha visão sobre isso é que não existe na Bíblia nenhuma evidência de que Deus tenha essa esperança de que certas coisas possam acontecer, mas ele não tem certeza que elas vão acontecer. Eu não vejo esse Deus
meio frágilzinho assim, olhando o curso da história, sem ter o controle do curso da história, olhando as coisas acontecerem, sem ter a certeza daquilo que vai acontecer. E isso não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a Bíblia inteira dá testemunho de um Deus que tem como atributo a soberania, que tem como atributo a onipotência, o poder todas as coisas, de acordo com a sua própria vontade. Então, o que rege a mão de Deus? O que rege aquilo que Deus realmente faz? Onde ele põe a mão para fazer alguma coisa? A sua própria vontade. Né? Então, ele não só pode fazer todas as coisas, mas ele pode fazer tudo aquilo que ele tem vontade de fazer. Então, é impossível que alguém que, se tiver vontade, pode realizar, é impossível que essa pessoa planeje e não faça. Que ela não tenha certeza de que algo vai acontecer, de que ela tenha sonhos e ilusões e esperanças em alguma coisa que ela não possa fazer. Então, se você fosse Deus, você tivesse todo o poder e você falasse assim, olha, eu quero que o meu desejo seja realizado. Você não realizaria o seu desejo? Se você não realizar o seu desejo é porque você não quer. Porque você acha que tem outra forma melhor de fazer aquilo. Mas se você efetivamente quiser, você vai e faz. Porque você pode. Então, no sentido humano de sonho, eu não consigo ver biblicamente nenhum autor mostrando um Deus frágilzinho, assim, meio tiozinho, mirradinho, magrelinho, que eu queria tanto que isso acontecesse, mas não vai acontecer porque eu não posso fazer. Né? Eu sonho com o dia em que as pessoas me adorem. Não. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Não está dizendo que todo joelho cristão se dobrará. Esses joelhos já se dobram. Está dizendo que todos se dobrarão, querendo ou não. Por quê? Porque Deus quer. Então vai acontecer. Quando a gente fala dos planos de Deus, e aí os planos de Deus jamais vão morrer. Então não desista dos seus sonhos, porque o plano de Deus vai morrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem a ver os seus sonhos com os planos de Deus. Porque não necessariamente essas coisas estão alinhadas. Então é importante que você continue tendo fé, é importante que você não desista, e essa observação é muito bíblica. Isso, ao longo da Bíblia, tanto os apóstolos vão dizer para você permanecer firme na fé, como os profetas do Antigo Testamento, para você se arrepender e continuar, e etc. Mas não tem muito essa garantia de que, vai e continua fazendo porque os planos de Deus, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Porque se as duas coisas não estiverem alinhadas, o seu desejo não importa. Porque se o seu desejo não for alinhado com o desejo de Deus, ele é carnal. E o desejo carnal não é atendido, né? Então, pensando em textos bíblicos, a gente tem esse texto de Isaías 55, mas é interessante notar que o texto de Isaías 55, isoladamente o versículo 8 e 9, vão dar a impressão de que está falando de certos planos que Deus tem a respeito que são melhores que os seus planos. Então, por favorzinho, faça os meus desejos, né? Por favorzinho, cumpra os meus planos. Mas não é isso. É um chamado ao arrependimento. No versículo 6 vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho, é uma ordem. E o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Por quê? Porque os meus pensamentos, e aí, o que quer dizer os meus pensamentos? Porque a minha forma de lidar com a humanidade, a minha forma de perdoar, a minha forma de lidar com o pecado humano é maior do que os seus pensamentos. Então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isso é uma chamada ao arrependimento. Não tem absolutamente nada a ver com conquista pessoal nenhuma, não tem nada a ver com o carro zero, com a casa própria, não tem absolutamente nada a ver com planos humanos, planejamentos humanos de abrir uma empresa. Não tem. Por quê? Porque os sonhos de Deus não têm a ver com isso. Porque Deus não sonha essas coisas. Porque o planejamento de Deus tem a ver com a restauração do homem ao seu estado de perfeição através de Cristo. Seu arrependimento, sua redenção através da expiação dos pecados, o perdão dos pecados. Né? Então eu vejo um Deus
que lá em Jó é reconhecido como, Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É um Deus que trabalhou na vida de Jó para que Jó reconhecesse que ele pode absolutamente todas as coisas. E é interessante que não só o Antigo Testamento mostra esse Deus assim, como o Novo Testamento também. E o próprio Jesus fala sobre isso quando ele está de frente com Pilatos. João 19, versículo 11, vai dizer... Pilatos está interrogando Jesus e Pilatos está incomodado com o fato de que os judeus querem condenar Jesus e soltar Barrabás. E aí ele fala para Jesus, eu tô te perguntando, eu sou o cara que tem autoridade para liberar você, para livrar você da morte. Qual que é a resposta de Jesus para ele? Nenhuma autoridade você teria se do alto não tivesse sido dada. Ou seja, no curso da história, quem deu a autoridade, quem colocou Pilatos exatamente naquela posição e trouxe Pilatos até o momento em que Jesus foi julgado, foi Deus, o próprio Deus, no curso da história. Imagina a quantidade de eventos simultâneos que deve ter sido coordenado para que Pilatos resolvesse... eu não sei como é que funcionava, né, a hierarquia do governo naquela época, mas para que Pilatos fosse ascendido àquela posição de governador e que tivesse naquele julgamento e que seu coração fosse inclinado a entender que Jesus era inocente, apesar dos judeus condenando. Então, mesmo tendo condenação, Pilatos olha e fala, não consigo achar que esse cara é culpado. Mesmo assim, ele cumpriu o desígnio e entregou Jesus para ser crucificado. Então, assim, qual a quantidade de eventos necessários para que Jesus nascesse exatamente onde ele nasceu, para que ele crescesse onde ele cresceu, para que os fariseus quisessem a cabeça dele, entende? A gente não pode achar que isso foi por acaso de um Deus que estava lá em cima torcendo para dar tudo certo. Porque ele tinha um sonho. Meu sonho era meu filho morrer assim e ser crucificado assim. Não! Ele determinou que isso acontecesse. E ele controlou os fatos na história para que isso se cumprisse exatamente do jeito que ele gostaria que fosse cumprido. E é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra um Deus que está no controle de absolutamente todas as coisas. Então, quando a gente fala dos sonhos de Deus, a gente está falando... A gente não pode falar dos sonhos de Deus como um negócio assim, meio abstrato, de tipo, Deus está torcendo para dar tudo certo. Não é assim que a Bíblia mostra Deus para nós. Não é esse Deus bíblico, não deve ser o Deus que a gente acredita. Então, pensando nas músicas que falam sobre isso, geralmente elas têm mensagens humanistas, do tipo, não desiste, Deus está sonhando com você e você vai vencer porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. E não tem respaldo bíblico para isso. Tá? Não existe respaldo bíblico para isso. Então, se você está sonhando em mudar de vida, se você está sonhando em qualquer coisa assim, continue sonhando e continue batalhando para isso. E se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas você só vai saber se é da vontade de Deus se acontecer. Se não acontecer, é porque não era. Porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Nem mesmo você pode fazer isso, com toda a sua grandeza. Então, é isso, essa é a reflexão sobre essas músicas. É por isso que eu não escuto essas músicas. Então, no começo do vídeo eu falei, eu não conheço essas músicas porque eu não escuto. Eu não escuto porque não é teologicamente embasado, eu não acho que faz nenhum sentido escutar uma música que eu, olhando para a Bíblia, vejo exatamente o contrário. Então, toma cuidado com o que você está ouvindo, porque as músicas ensinam teologia, e se elas ensinarem teologia do jeito errado, você vai conhecer o Deus errado e vai cantar para o Deus errado. Fique esperto. Tchau.